Vamos começar do início. Eu sou um filho dos anos 80. Isso significa que eu começo a amar o cinema assistindo aos filmes de ação do Stallone, do Schwarzenegger, do Bruce Willis, do Van Damme, do Tom Berenger, do Chuck Norris e de tantos outros atores. E também eu tive minha cota de experiência vendo filmes policiais, buddy cop, ou mesmo filmes de ação que utilizam a mesma dinâmica de pegar dois personagens que são diferentes, que batem cabeça, que não concordam exatamente com o que um ou outro fazem, que parecem água e óleo, mas que no curso de uma investigação, no curso do roteiro, eles acabam encontrando sentido em suas diferenças e são capazes, assim, de resolver aquilo que eles se propuseram a resolver. Eu conheço tudo isso. Eu amo esse período, amo a inconsequência desse período, amo também esse período como forma de entretenimento. E aí, eu paro num filme chamado Dupla Perigosa, que entrou no catálogo da Prime Video, e eu fico incrivelmente desapontado de perceber o estado contemporâneo que estão esses filmes. Parece que está faltando alguma coisa ou algumas coisas nessa tentativa desenfreada de replicar aquelas fórmulas e convenções que funcionavam no passado e que agora parecem não funcionar tão bem por desajuste, por uma direção despreocupada, ou que não entende muito bem o gênero que está trabalhando, ou por um roteiro idem, ou por atores que não se batem e não têm uma química juntos. Eu já podia ver isso há pelo menos 2 décadas, quando tentavam transformar Dwayne Johnson, Vin Diesel e Jason Statham nos substitutos naturais daqueles 3 grandes atores que eu mencionei no início, e colocá-los juntos em cena, e ver como é que eles reagiam juntos, e o resultado não foi sempre tão bom. E hoje em dia, a gente troca esses rostos que já amadureceram um pouco mais, por outros mais novos. A gente tem o Dave Bautista, tem o Jason Momoa, tem o John Cena, que mais uma vez são colocados para contracenar juntos, para a gente entender o que que vai dar, o que que vai surgir daí. E em Dupla Perigosa, eles colocam Jason Momoa e Dave Bautista com a expectativa de que esses 2 brucutus sejam capazes de contracenar e gerar uma forma de faísca, e não funciona. Primeiro porque os atores estão muito no piloto automático, não têm oportunidades para ir além do piloto automático. O Jason Momoa interpreta os mesmos personagens que sempre interpretou ao longo da carreira. Com pequeníssimas variações, a gente não consegue enxergar outra coisa senão o Jason Momoa vivendo ele mesmo. A sensação que eu tenho é que o cara é o máximo. O cara deve ser massa para a gente tomar uma cerveja, para a gente empinar moto, para a gente dar um rolê. Mas eu não sei se é comigo, mas eu não consigo engolir esse tipo de atuação dele, meio descompromissado, que tenta encontrar um eco dramático perdido por ali, mas que na verdade é sempre o mesmo personagem. É o mesmo personagem que ele começou a interpretar em Aquaman e está interpretando aqui. E o Dave Bautista, embora pareça um pouco mais competente dramaticamente, ou pelo menos busque desenvolver alguma coisa, ele não tem um roteiro que o auxilia nesse processo. Eles dão para ele uma família e uma preocupação com essa família em um jeito mais cauteloso ou mais pragmático de encarar a vida, mas acaba que não tem muita coisa para desenvolver nessa história de 2 meios-irmãos que se reúnem anos depois de se afastarem, e eles estão muito brigados em razão da morte do pai. E o Jason Momoa, que é o Johnny, ele acredita que o pai foi assassinado, ao passo que o James, o Dave Bautista, acha que não, acha que deve ter sido mesmo um atropelamento acidental no qual não foi identificado o culpado. Mas aos poucos, os dois começam a ficar na mesma página, vão precisar aprender a conviver um com o outro, vão trocar farpas, vão trocar supapos, enfim. E no fim, a gente sabe que vai dar tudo certo entre os dois e eles vão desenvolver um relacionamento que eles não puderam desenvolver nos últimos anos. Beleza, só que, para começar, eu não consigo comprar a química dos 2, porque em nenhum momento eu entendo a química dos 2 como algo em desenvolvimento. O que eu sinto é que as cenas são meio desarticuladas uma das outras. Por exemplo, tem um momento no qual eles estão velando o corpo do pai recém-falecido, e não estou contando nem spoiler, porque afinal de contas é a premissa do filme, e eles ficam brigando, sabe, dando aqueles cutucõezinhos, xingando um ao outro, como se fossem 2 adolescentes e não reconhecessem a importância daquele momento que está sendo celebrado. Já no outro momento, eles começam a trocar supapos mesmo, uma porrada
séria, como se toda a mágoa e ressentimento acumulado saísse na força física que um desfere no outro. E no meio do caminho, eles voltam à brincadeira. "Ah, você destruiu meu carro. Pô, mas eu tentei salvar tua vida". Essas coisas que não parecem um desenvolvimento constante desse relacionamento e que me obriga a lembrar de Máquina Mortífera 1, quando a gente tinha o Riggs e o Murtaugh, e eles desenvolviam um relacionamento com base na prudência de um e na imprudência do outro, no pragmatismo de um e na tentativa de um se manter seguro e no desejo suicida do outro, né, ou uma busca por adrenalina tão grande para compensar uma perda, e isso ia desenvolvendo em reta, sabe. As coisas iam se encontrando, aqui não, aqui faz tudo uma onda, uma hora eles estão rindo, na outra eles estão chorando. Eu acho que isso também alcança a direção do Juan Manuel Soto, que foi o cara que dirigiu o Besouro Azul, porque as cenas de ação, em geral, elas são boas, ainda que elas sejam um pouco convencionais dentro de uma lógica contemporânea do que seria convencional, e não cheguem a me levar naquele nível de excitação e empolgação que outras cenas de ação me levam, mas em geral elas são bem encenadas. O que acontece é que elas não são coerentes umas com as outras. Pega a cena inicial. Alguns assassinos da Yakuza invadem a casa do Johnny, e ele, que está embriagado, começa a se defender de um jeito meio brincalhão, como se não reconhecesse a seriedade daquela situação, ou como se tivesse tanto no controle daquela situação que ele não se sentisse ameaçado. E no pano de fundo, a gente tem uma trilha sonora meio melosa, que é justificada pelo fato da namorada do cara ter deixado. Tudo isso misturado com gore. Então você tem uma comédia, com o dinamismo da ação, com a violência extrema e com a trilha sonora que tenta construir um efeito contrário nisso aqui. Pega uma cena subsequent, a cena da perseguição de carro. É uma cena que deixaria Michael Bay com inveja, tamanha imprudência destrutiva da direção. E é uma cena que, igual à primeira, ela também não se leva a sério. Ela também recorre a uma violência extrema, a um gore, mas agora ela introduz um elemento externo, que é um helicóptero que vai pairar e vai estar provocando uma grande destruição na autoestrada. É uma cena que funciona isoladamente, mas não funciona no contexto da narrativa. Na narrativa, a gente é levado a acreditar que a polícia está no pé dos dois, para qualquer deslize que eles praticam. Só que aqui a gente teve uma perseguição de carro que provocou uma grande destruição, com certeza com dezenas de pessoas mortas, com a via toda destruída e não acontece nada. É uma total inconsequência dos eventos. E a gente tem até mesmo uma cena no qual a direção reverencia a cena clássica do corredor de Old Boy, aquele plano de sequência que nós vemos o personagem principal lutando bem enfraquecido, do jeito que dá, com a raiva que tem, com um monte de gente que dá no sentido oposto. Mas a gente não entende o que que essa referência está fazendo ali, porque a direção nem leva ela até o extremo que poderia levar, e nem as consequências violentas que são aludidas em Old Boy são também reveladas de uma maneira concreta. A cena de ação até funciona isoladamente, como eu falei, poderia ser um prazer, já que tem meia dúzia de cenas de ação ao longo de 2 horas de filme. Mas para a gente atravessar essa meia dúzia de cenas de ação, para a gente encontrá-las, a gente necessita tolerar a química que não tem entre os dois, um monte de ator coadjuvante que não serve para muita coisa dentro da narrativa, senão para desempenhar um papel. Por exemplo, a Morena Baccarin, uma atriz brasileira, ela interpreta uma funcionária de um banco que só existe na narrativa não porque é a namorada do Johnny, mas porque ela tem um conhecimento bancário necessário para ajudar o personagem do Jacob Batalon, que também só serve para hackear um sistema e para fazer humor fora de hora. Não sabe qual é o momento certo de fazer comédia e nem qual é o momento certo de se levar a sério ou de pegar aquele drama, aquele ressentimento, aquela mágoa, aquele desejo que os personagens têm de descobrir a verdade, não sabe conciliar tudo isso. Dupla Perigosa é aquele tipo de filme que vai ficar no top 1 da Prime Video, vão entrar aqui nesse vídeo, vão me criticar que eu não entendo nada de cinema de ação, muito embora eu acho que eu tenha passado toda a minha juventude vendo cinema de ação, e para o filme eu dou 2 estrelas em 5, sem nenhum remorso, inclusive eu tenho uma crítica escrita também na minha newsletter. Então se você curtiu essa crítica em vídeo, deixa seu joinha, comenta o que você achou do filme ou da crítica, compartilhe com os amigos e se inscreva no canal para mais críticas de filmes e séries. Tchau.